O nosso conteúdo de hoje é Bem-aventurados os aflitos. Nós encontramos esse conteúdo no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, e também no Livro dos Espíritos, na questão 621. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Fechem os olhos um pouquinho e tragam para a memória de vocês, de cada um da nossa memória, o que está nos incomodando no dia de hoje. Qual é a aflição que nós estamos sentindo neste momento? Qual é a dor que eu estou sentindo? O que está me incomodando? Tragam para a consciência. E assim, eu vou dizer para vocês. Podem abrir os olhos. Bem-aventuradas, bem-aventuranças são promessas de recompensa espiritual feitas por Jesus aos humildes e sofredores. Então, todo aquele que nesse momento, e quem de nós não passa por isso, né? Quem não passa por uma aflição, quem não passa por uma dor, ou quem não está vivendo nesse exato momento uma grande dor, né? Que muitas vezes nós precisamos tomar remédios para nos acalmar, remédio para dormir, né? Precisamos... Sobe aqui. Temos alto índice de depressão nesse mundo, né? Onde a gente já percebe, ansiedade tomando conta de todo mundo e todos os tipos de transtornos. Todos eles causam muita dor ao ser humano. Além de todos os reveses, né? Os reveses financeiros, problema com saúde. Isso. A partida de um ente querido. Às vezes um problema de relacionamento na família, né? Também, às vezes um trabalho com um colega no trabalho, do nosso trabalho, né? Ou até a falta de sentido de vida, da vida. Porque às vezes a gente perde o sentido da vida. Enfim, todas as dificuldades que a gente pode encontrar. Nós nos encontramos muitas vezes. E todos nós nos encontramos com muitas aflições. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E no meio de todas essas aflições e dores, nós encontramos a luz do Consolador. Alguns elementos que possam nos ajudar. Os ensinos dos Espíritos é o Consolador prometido para os Espíritos encarnados e desencarnados. Quer dizer, para todas as pessoas, independente de religião, cor, sexo, não importa. É para todos, né? Vamos ver se você colocou o dedo. Mas o que nós devemos fazer então para enfrentar melhor as aflições? A primeira coisa, eu vou dizer para vocês, é parar de pensar que nós somos só um corpo. Nós não somos só um corpo, né? E que a nossa existência termina no túmulo, porque não termina. Somos espíritos imortais. E consolar não é tirar a dor. Como a gente pensa, Jesus vai me consolar e vai tirar a dor. Não é, mas é tirar o desespero da criatura. Somos espíritos imortais com uma experiência física provisória aqui na Terra. A existência física é apenas uma travessia por esse planeta ao qual passamos. Outra condição, quando passamos para o mundo espiritual, não muda a nossa condição. Se nós somos egoístas, vamos continuar sendo egoístas. Se somos caridosos, vamos continuar sendo caridosos do outro lado, né? Outra condição é acharmos que não teremos nenhum julgamento. Não existe um julgador, sabiam disso? Porém, nós somos nossa própria consciência. E exatamente por sabermos das nossas culpas, né, lá no livro dos Espíritos, na questão 621, se vocês quiserem procurar, tem mais bem explicadinho,
ele explica que apesar de não existir um juiz externo, somos nós que nos julgamos, porque existe uma consciência ao qual a gente sabe que a gente fez errado. Acho que ela subiu demais. Né? Então, quando a gente desencarna, percebemos uma coisa muito curiosa. Quando nos damos conta de que fizemos algo errado aqui na Terra, porém, e que nos causa dor quando a gente vai para lá, né? Porém, quando a gente está aqui, a gente diz, fiz mesmo, faço de novo, conta para todo mundo, fui lá, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, né? Mas, quando a gente vai para o outro lado, a gente pensa, né? Por que eu fiz isso, né? Quando a gente desencarna, a gente percebe os nossos equívocos. E aí já é tarde. Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele disse, se reconcilie com o teu adversário enquanto há tempo. Não foi isso que ele ensinou? Foi. Então, isso é uma coisa que a gente deve fazer. Se reconcilie com aquele que você não se dá bem. Converse, se acerte. Não precisa amar de paixão. Mas você pode respeitar essa pessoa e a pessoa segue o caminho dela e você segue o teu. Né? É isso que Jesus fala. Porque depois que a gente passa para outro plano, nós vamos nos incomodar e vamos nos arrepender. Outra coisa também, quando a gente sente ódio e mágoa, percebemos outro entrave. Aqui nós podemos até sentir raiva e mágoa quando a gente está aqui na Terra. Odeio aquela pessoa, tenho ódio daquela pessoa. Mas quando a gente faz a travessia, percebemos o quanto esse ódio e essa mágoa pesam no nosso coração. Né? E Jesus nos orienta que a gente deve reparar o nosso dano sempre com o nosso adversário, né? Sempre que for possível. Por isso que muitas vezes nós temos aflições aqui, já vou chegar lá. Se a dor, outra coisa que também Jesus fala, que se a dor ela fosse... Não, errei. Percebemos que é impossível ser feliz distante do amor. Nós temos que aprender a amar o outro, né? Não precisa amar de paixão, como eu falei, mas com respeito. Só o amor é capaz de abrir as portas da paz e da felicidade real. Então, quando a gente aprender a entender o companheiro, entender aquele companheiro de trabalho que às vezes não é tão agradável, ou às vezes um pai que às vezes está com problemas e às vezes o filho não entende, né? Então, às vezes a gente precisa também se colocar no lugar da pessoa e tentar ser mais amigo, mais amoroso, mais caridoso, porque dessa forma eu vou estar aprendendo a ser um ser um pouquinho melhor. Então, por isso, meus irmãos, se a dor ela não fosse necessária na criação divina, se ela não tivesse nenhum propósito, Deus já teria abolido ela da existência da Terra. Se ele ainda permite a dor, se ele permite essas aflições, né, Deus, que é a inteligência suprema, é porque ainda tem um propósito. E todos nós estamos juntos aqui, passando por isso. Ninguém está isento das aflições e nem das dores. Eu posso hoje estar vivendo tranquilo, mas daqui a pouco pode me acontecer alguma coisa, né? Um revés financeiro, a perda de um ente querido. E aí? Né? Por isso que a gente tem que estar preparado, né? E daí eu pergunto para vocês, todos passam igual pelas aflições ou dores? Não. Para uns a dor é imensa, para outros talvez nem tanto. Mas cada um de acordo com o seu merecimento. E os que são resignados serão consolados. E mesmo nós que somos os rebeldes e imprudentes, a dor acaba fazendo um papel educativo na nossa vida. Bem-aventurados aflitos significa que aqueles que sofrem com resignação, com fé, com compreensão das causas do seu sofrimento, lembra que talvez não seja nessa vida que ele tenha passado por isso, mas por faltas do passado ou por uma necessidade de provar a sua fé. Serão consolados e receberão uma recompensa espiritual lá no plano espiritual. Porém, aqueles que são rebeldes ou que ainda se acham vítimas de suas dores, que somos todos nós, né? Não me tiro dessa escalada, né? Usamos a aflição como meio de evolução, provando firmeza e submissão à vontade divina para alcançar maior alegria e paz. Aqueles que revoltam, choram sem resignação, que se queixam, sentem inveja ou se indignam diante das dificuldades ou da prosperidade alheia, né? Porque não é só pelas dores, né?
sofrem aflições até entenderem que nascemos para ser felizes. Não é eterno o nosso sofrimento, mas até entender ele vai passar. Então eu vou contar uma história para vocês. Quem aqui conhece lagosta? Eu pessoalmente não conheço, né? Eu conheço, mas eu nunca comi uma lagosta, mas eu já peguei uma lagosta na mão. A lagosta, ela é um corpo gelatinoso, não é? E ela tem uma casca grossa. Se você tentar morder essa casca, tu quebra o teu dente, de tão resistente que é. Ela precisa dessa casca, porque o corpo dela é muito sensível, né? Para se proteger, está tudo certo com ela. Mas, porém, essa lagosta cresce e ela fica enclausurada dentro dessa casca. Ela sente muita dor e precisa se desfazer dessa casca para construir outra. Então, nesse momento, ela se isola, né? Ela sente o abandono, ela se isola e ela detona com a casca dela para construir uma nova casca. Então, nesse momento, ela se isola, né? Para que seja demolida aquela casca, desmanchada e criada uma outra. E aí eu falo para vocês, né? Isso também acontece com a gente. Por quê? Ninguém se ausenta da lei do progresso. Nós também crescemos. E a casca também fica apertada, né? E aí a gente precisa quebrar essa casca e construir outra, seguir em frente. Então iremos crescer e vai acontecer o que com as nossas cascas? Vamos sofrer. Às vezes pode ser o emprego, o relacionamento ou qualquer outra coisa que eu já falei. Então nós temos que ressignificar essa perda, né? Esse abandono que a gente sente da dor e buscar uma solução. Para bem viver e construir a nossa evolução de modo seguro e concreto, é preciso saber sofrer. Há uma ciência exigindo que todos os sofredores precisam ter paciência ativa, resignação construtiva, submissão dinâmica às inesperadas situações indesejadas que surgem aqui e ali, porque nós somos seres aqui e vivemos nesse turbilhão, né? Em uma palavra, precisamos de uma fé com obras de atitudes para resolver. Então, nós precisamos ter essa fé e temos que ter uma fé com obras, com atitudes, né? Nós precisamos fazer algo. As virtudes citadas não podem ser passivas. Isso significa que podemos e devemos buscar soluções para as nossas aflições. Nada ocorre por acaso. Nenhuma doença, nenhum desastre financeiro, desilusão sentimental, quaisquer infortúnio que nos alcance, nenhum deles surge sem a existência de uma razão perfeitamente justa e necessária ao nosso aprimoramento. A gente pensa, é verdade isso? Mas é, né? Quando a aflição e a dor nos atinge, levantemo-nos em caminhada, atravessando o nosso trilho evolutivo. Então, cada um tem o seu caminhar. Cada um de nós tem um trilho, nós temos que seguir esse trilho para a nossa evolução. Ou ele é uma prova, portanto solicitada por nós, ou ele é uma expiação, consequência direta dos nossos deslizes passados, ainda não perfeitamente apagados. Não existe nenhuma outra opção, ou é prova ou é expiação. Tudo previsto diante das leis de Deus. Conscientizemo-nos, Deus não deseja o nosso sofrimento, muito menos a nossa tristeza, tampouco as nossas lágrimas de desespero, mas sim que saibamos aproveitar as horas e os momentos desagradáveis que a vida nos oferece, segundo nosso acanhado ponto de vista, que ainda não entendemos o porquê estamos passando por essas provas. Então, atravessando as dificuldades surgidas com nobreza, sem reclamação, sem blasfêmia, pois agindo dessa forma vamos invalidando e vamos aprendendo a lição. E às vezes, se a gente não aproveitar essa lição, nós vamos ter que repetir esse ensinamento em futuro próximo, ou mesmo em outras vidas. É como se estivesse numa escola, quando a gente não alcança a nota, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer de novo, recapitular. Então, é a mesma coisa com a nossa vida. Entretanto, lembremos-nos de sempre empregar o nosso esforço para atenuar aquela aflição, ou mesmo resolver o que está nos incomodando. E Jesus, para terminar, Jesus nos orienta. Uma pessoa, quando ela está em aflição, como é que ela vai agir? Como Jesus orientaria? Né? Então vamos imaginar. Jesus diria, com muito carinho, com muito acolhimento,
alívio e amor, olhando nos olhos de cada um de nós, ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é um convite direto para entregar a dor nas mãos de Jesus e encontrar repouso em seus braços. Que vocês todos que trouxeram as suas aflições aqui quando eu pedi, que Jesus possa acolher, olhar nos olhos de cada um de vocês, que possa entregar essa aflição, essa dor nas mãos de Jesus, e que Jesus possa repousar essa dor e essa aflição nos seus braços, acolhê-los com carinho e amor, que é assim que Jesus faz. Pensemos nisso. Que assim seja, graças a Deus.